Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui novamente é a professora Patrícia. Vamos dar continuidade à disciplina de enfermagem perioperatória, tá? Hoje com um novo assunto, que é recuperação pós-anestésica ou recuperação anestésica. O termo recuperação pós-anestésica, ele é um pouquinho antigo, tá? Porque se refere a uma sala onde os pacientes que acabaram de sair da cirurgia devem ficar por um tempo para se recuperar da anestesia para depois voltar para a clínica cirúrgica, tá? Por ser uma recuperação pós-anestesia, antigamente a sala tinha esse nome, recuperação pós-anestésica, tá? Inclusive o vídeo que eu vou dar de exemplo para vocês, ele é meio antiguinho, e aí eu já vou ao longo dessa apresentação, eu já vou dando essas dicas para vocês de como filtrar o conteúdo. Então tem coisas que vou passar o vídeo porque eu acho que ele é bom, porém, como ele é muito antigo, algumas coisas estão desatualizadas, tá? Então a primeira delas é essa questão do nome. Então, o nome mais usual hoje em dia é recuperação anestésica, porque o paciente está se recuperando da anestesia. Falar que a recuperação é pós-anestésica é quase que um pleonasmo, entendeu? Um pleonasmo. Então, por isso que não se usa mais esse termo. Mas aí vocês ainda vão ver em um lugar ou outro assim, pós-anestésica. Então, é só um adendo aqui, tá? Vamos começar então, aí conforme for passando o vídeo, eu vou lembrando as coisas que eu tenho que ir falando para vocês. Então vamos lá. Então, gente, a sala de recuperação anestésica é um setor, né, do centro cirúrgico, e essa é outra coisa, essa é mais uma coisa que o vídeo fala que a recuperação anestésica, ela tem que ficar próxima ao centro cirúrgico, isso é muito antigo também. A recuperação anestésica, ela não tem que ficar próxima do centro cirúrgico, ela tem que ficar dentro do centro cirúrgico, tá? Conforme eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. Então, a recuperação anestésica é uma sala que ela tem que ficar dentro do complexo cirúrgico. A sala de recuperação é um setor do centro cirúrgico em quais são dispensados cuidados intensivos no pós-operatório e na pós-anestesia imediatos, tá? Nela se proporciona suporte ao paciente durante os estágios de reversão da anestesia até que ele esteja consciente com seus reflexos protetores e com mais sinais e com sinais vitais estáveis. Então, um lugar onde a gente vai ajudar o paciente, né? Ajudar não, na verdade a gente vai só monitorar essa melhora do paciente, né, se recuperando aí, tanto da cirurgia quanto da anestesia, tá bom? Ele precisa estar estável para poder voltar para a clínica cirúrgica, tudo bem? O que a gente faz como enfermagem na sala de recuperação? A gente monitora o paciente, tá? Se ocorrerem complicações secundárias, essas complicações devem ser corrigidas imediatamente. A sala de recuperação anestésica, gente, é um lugar bem privilegiado, porque é bom assim, os enfermeiros estão perto ali o tempo todo, os médicos estão perto, tanto o anestesiologista quanto os cirurgiões, eles estão perto o tempo todo. Então é muito rápido, se você precisar chamar esses profissionais para poderem tomar alguma atitude relacionada ao paciente, se ele desestabilizar, é tudo muito rápido, então é bom, tá? Isso é uma característica boa da recuperação anestésica ser dentro do centro cirúrgico, tá? A sala de recuperação, aí tá vendo? Eu falei recuperação anestésica aqui no título e aqui, ó, na referência que eu usei, já estava usando o termo pós-anestésico, que eu até esqueci de modificar. Vamos lá. Então, a sala de recuperação anestésica deve ser ampla, né? Ela deve permitir fácil acesso e circulação dos profissionais. Vocês vão ver, o vídeo vai falar um pouco sobre isso.
com algumas questões desatualizadas, mas eu acho que esse vídeo já ajuda muito a ter uma noção de como é a sala de recuperação anestésica, tá? Então tem que ser uma sala grandona, com fácil circulação, de preferência uma sala com uma disposição em que você consiga ver todos os leitos ao mesmo tempo. Ela tem que conter equipamentos para o uso em situações rotineiras e também de situações de emergência. Deve ser anexa à sala de cirurgia, minimizando o risco potencial que envolve os pacientes que envolve o transporte de pacientes inconscientes, tá? Então aqui, gente, eu peguei da internet várias fotos de salas de RPA, tá? Então vocês estão vendo como são salas grandes? Olha aqui como dá para ver um corredorzão cheio de leitos, né? Os leitos, gente, não pode ter parede entre um e outro, porque se você estiver cuidando de um paciente, você precisa, às vezes, estar de olho nos outros também, né? Se às vezes você está aqui executando um cuidado para um e o próximo aqui do lado está desestabilizando, você precisa conseguir visualizar isso. Então, não pode ter parede. Ai, professora, mas e se eu precisar? Se o paciente, por exemplo, pedir uma comadre, como é que eu vou? É uma coisa mais íntima, como é que eu faço? Então, o que você faz? Você pega e fecha a cortina. Tá vendo que elas têm cortinas para dividir um leito do outro. Porém, não tem parede, tudo bem, gente? Então, se você precisar temporariamente fechar a cortina, você fecha, mas a sala ela tem que ser assim ampla e o profissional que ficar, sei lá, numa mesa desse lado, ele consegue visualizar todos os pacientes que estão aqui, em cada um em seu respectivo leito, tá bom? A sala de recuperação, ela serve para efetuar a avaliação física do paciente imediatamente após após a admissão na sala de recuperação. Então, assim, gente, você recebe o paciente, ele sai da sala de cirurgia. Então, ó, é a sala do lado, tá? Ele vai sair da sala de cirurgia e entra na recuperação anestésica. Na sala de recuperação anestésica tem um técnico escalado só lá. Ele tem que ficar quietinho lá, só cuidando. Quietinho não, ele tem que ficar trabalhando, cuidando dos pacientes da sala de recuperação anestésica, tá? E aí, o técnico que estava lá, lembra o circulante que estava lá na sala de cirurgia? Então, ele vai trazer o paciente depois da cirurgia de lá para a sala de recuperação anestésica. Quando chegar na sala de recuperação anestésica, o tem que passar o plantão para o outro, tá? Então, gente, na hora que você admite, se você está lá na sala de recuperação anestésica trabalhando, quem veio lá da sala de cirurgia, você tem que admitir, tá? Você tem que admitir o paciente. E essa palavra admissão, ela tem a ver com o preenchimento de alguns documentos, tem a ver com realização do exame físico inicial, tá? Você tem que fazer uma inspeção, né? Fazer vários testes aí, prestar bastante atenção em vários fatores que a gente vai falando aqui ao longo da aula. O enfermeiro também, tá, gente? Então, quando o paciente vem da sala de cirurgia, não é só o técnico, o enfermeiro também tem que estar perto e ele vai fazer a prescrição de enfermagem que deve ser executada ou operacionalizada pelos auxiliares e técnicos. Auxiliar, gente, na verdade, isso daqui tá até desatualizado. Deixa eu já tirar isso aqui também. Auxiliar não é mais permitido que auxiliar. Cadê, gente? Sumiu o slide aqui. Auxiliar não pode mais trabalhar em centro cirúrgico, tá? É só técnico mesmo. Auxiliar, porque tem um monte de procedimentos mais invasivos que o auxiliar não pode executar. Então, dentro do centro cirúrgico, só técnico. É porque esse livro aqui por isso que eu não recomendo que vocês comprem esse livro que eu me baseei para fazer essas aulas. Ele é bom, mas ele é muito desatualizado, então por isso que eu não recomendo. No ato de admissão, o anestesiologista e o cirurgião fazem um relato ao enfermeiro e você tem que ficar do lado, tá? E eles vão falar do estado geral do paciente, eles vão falar o tipo de cirurgia, o tipo de anestesia usado. Por exemplo, então eles vão falar assim para você e para o enfermeiro, né? Você está lá na recuperação anestésica, aí o técnico que estava lá junto vem empurrando a maca,
o médico, o cirurgião e o anestesiologista vêm junto e vão passar o plantão para você e para a enfermeira da RA, da recuperação anestésica. E aí eles vão dizer, por exemplo, assim, a paciente fez uma perineoplastia, um exemplo, uma cirurgia realizada, uma plástica, né, realizada no períneo, geralmente feminino, né? A perineoplastia sob anestesia RAC. Então ele tem que dizer que tipo de anestesia é, porque a depender do tipo de anestesia tem cuidados específicos que a gente da enfermagem tem que executar. Então, fez uma anestesia RAC, está consciente, orientada, compactuando, tá? Então a gente fala eles falam, né, passam para nós o nível de consciência do paciente. Então esse é um exemplo de como ele passaria início aí do plantão com esse paciente, tá bom? Vamos ver o próximo. São avaliados diversos sistemas nesse momento, tá? Quando você recebe o paciente, vários sistemas são avaliados. E todos eles a gente faz registro a cada 15 minutos. O vídeo está falando um pouquinho diferente, mas pensem que o atual são de 15 em 15 minutos. Nossa, Patrícia, de 15 em 15 minutos eu tenho que verificar os sinais vitais dos meus pacientes? Sim. Mas fiquem tranquilos, porque assim, o vídeo também está desatualizado, mostrando que você, por exemplo, tem que instalar um esfigmo para poder verificar a pressão. Mas, na verdade, nos centros cirúrgicos de hoje em dia, mesmo de hospital público, gente, tem um monitor, tá? Então, o monitor ele é eletrônico, aí você só instala o manguito e de 15 em 15 minutos o manguito ele insufla sozinho e já aparece lindo, maravilhoso, a PA do paciente para você. Então, você de longe você já consegue anotar, tá? PA, frequência cardíaca que sai no monitor também. Dependendo, sai também a temperatura, que é um sensorzinho que você posiciona na axila do paciente, o fiozinho dá direto no monitor. Também no mesmo monitor está ligado o oxímetro de pulso, que verifica a saturação de oxigênio do paciente. Então, todos esses sinais vitais vão aparecer na tela do monitor para você. Então, de 15 em 15 minutos, você não precisa ir lá verificar manualmente. Estará tudo no monitor, é só transcrever, tá? Eu fiz o sinal assim a caneta, se o seu hospital ainda não tiver o sistema eletrônico, né, de registro, prontuário eletrônico, aí vocês têm que fazer tudo à mão, que é o caso do hospital onde a gente faz estágio. Tudo bem? Que não é problema nenhum, tá, gente? E quais são os dados que a gente avalia no paciente nesse momento, a cada 15 minutos? Então, atividade motora. Então, você vai pedir, Dona Maria, mexe a mão esquerda, mexe a mão direita, mexe a perna direita, mexe o pé, entendeu? Todos os membros você vai pedir de 15 em 15 minutos para o paciente movimentar, tá bom? Ainda mais no caso de raquianestesia, esse paciente não vai sentir, né, da cintura para baixo. Então, é bem importante que ele saia do centro cirúrgico com esses movimentos e essas sensações restauradas. E é aqui na sala de recuperação anestésica que a gente avalia isso, tá bom? Que ele vai voltando a ter essa movimentação na recuperação anestésica. A função respiratória também a gente avalia. Patrícia, como? Contando a frequência cardíaca que vocês já estavam aprendendo lá no estágio de segundo módulo que nós estávamos fazendo nos hospitais. Eu falei cardíaca, respiratória, contando a frequência respiratória e também solicitando que os pacientes façam respirações profundas, tá? A gente pede para eles, faz uma respiração bem profunda, tá bom? Outra coisa que a gente pede é para eles darem uma tossida, tá? A gente pede também, dá uma tossidinha para eu ver, tá bom? Porque principalmente pacientes que foram submetidos à anestesia geral, a gente tem que ficar bem atento aí à função respiratória. Função cardiovascular, ela é avaliada por 3 pontos, né? 3 parâmetros. Então, é a pressão arterial, frequência cardíaca, que os dois vão aparecer no monitor para você, e você também pode tocar, né, o pulso do paciente para sentir o quão forte está esse pulso, tá bom?
Nível de consciência, a gente avalia dos pacientes, né? Acredito aí que em alguma outra matéria, não sei qual, talvez urgência e emergência, vocês tenham estudado já a escala de Glasgow, o nível de consciência. O paciente está acordado, não está acordado? Ou ele acorda quando você chama, tem o estímulo verbal, ele acorda só quando você toca no ombro e sacode, só com estímulo tátil, né? Então você vai dizer qual é o nível de consciência desse paciente. É lógico, gente, que tudo isso você não precisa, é bom que você saiba, mas você não precisa decorar coisinha por coisinha, porque vai ter um formulário que vai estar lá tudo escrito para você preencher nos locais, tá bom? Se eu encontrar esse formulário, eu vou escanear e mandar para vocês, tá bom? Eu estava falando da nível de consciência, certo? Cor. Se o paciente ele não está cianótico, se o paciente não está hipocorado, tá bom? São esses detalhes de cor que você tem que observar no paciente, tá? Porque isso pode refletir o grau de oxigenação, tá? De um paciente, por exemplo. Então a gente tem que sempre prestar atenção aí na coloração. Quando o paciente não está bem, ele empalidece. Então é uma coisa aí para se prestar atenção, tudo bem? A atividade motora, que eu já falei, já dei alguns exemplos, aqui a gente é meio que uma repetição. Então, você tem que ver se o paciente, você tem que verificar se o paciente é capaz ou não de mover as extremidades voluntariamente, tá? Se ele é capaz de respirar profundamente, que foi aquilo que eu pedi para vocês, que eu falei para vocês pedirem ao paciente para respirar profundamente, se ele é capaz de tossir. Então, são esses os comandos que você vai dar para o paciente. Você vai chamar pelo nome, né, de uma forma objetiva, não precisa gritar, mas não pode ser baixinho também. Você fala de uma forma objetiva, firme, né, educada, pergunta, né, mexe a mão, mexe o braço, mexe. Aí pede, dá uma respirada bem profunda para eu ver. Tosse, tá bom? Então, um de cada vez, né, gente? Você pede uma coisa de cada vez e dá o tempo para o paciente fazer. E aí você vai ver que nos primeiros 15 minutos, às vezes ele não consegue fazer quase nada do que você pediu. Aí, na próxima avaliação, ele já consegue fazer uma coisinha a mais. Na próxima, daqui a 45 minutos, ele já consegue fazer várias coisas a mais. E assim por diante, ele vai melhorando a cada avaliação que você faz, entendeu? Esse é o natural de acontecer com a maioria absoluta dos pacientes. A gente observa se há alterações, tá? Se tem dispneia, se tem limitações respiratórias, ou até uma apneia, que é quando o paciente para de respirar e aí é uma emergência, né? Na função cardiovascular, a gente avalia o nível, né, da pressão em relação ao habitual. Então, às vezes o paciente está lá com a pressão 140 por 100. Mas o habitual dele é 140 por 90. Então, ele não está com a pressão tão elevada, porque o normal dele já é meio alto, né? Mas se o paciente está com a pressão 140 por 100 e o normal dele, né, o nível habitual dele é de, sei lá, 90 por 60, então para esse paciente a pressão vai estar muito elevada e aí a gente tem que, né, em todos os casos a gente tem que registrar, mas sempre prestando atenção qual era o nível habitual. Se tiver muito diferente do habitual, temos que comunicar à enfermeira e aos médicos, certo? Nível de consciência, verificar se ele está completamente acordado e se ele desperta ao comando verbal, que a gente falou sobre isso agora há pouco. Coloração da pele, tá corado, tá pálido, tá ictérico, tá cianótico, então é bem importante vocês saberem diferenciar cada um desses, e eu acho que a gente já falou bastante sobre isso no curso, e eu tenho certeza que outras matérias vocês também estão vendo esses detalhes. A função respiratória, né? As complicações mais comuns que podem ocorrer. Hipoventilação, então às vezes o paciente, por causa inclusive da anestesia, ele está com um movimento respiratório um pouco lento, né? E aí ele ventila pouco. Então, às vezes, não está respirando o suficiente para levar oxigênio para o sangue. Então, se não tem oxigênio suficiente, o cérebro também não vai funcionar muito bem, vai começar a vir um monte de coisas, um monte de reações em cadeia, tá? Então, prestar bastante atenção na função respiratória, por causa do risco, um dos principais é
ventilação, tá bom? Obstrução de vias aéreas, então às vezes por corpo estranho, pode ser um pedaço de alguma coisa que está obstruindo narina, boca, etc. Pode ser sangue, pode ser secreção, então a gente tem que sempre prestar atenção se as vias aéreas estão livres para que o paciente possa respirar tranquilo. Se aspiração, né? Então tem paciente que às vezes aspira, às vezes da própria cirurgia pode acontecer de ter, dependendo do local da cirurgia, né? Torácica, no pescoço, pode ser que haja sangue, secreções, né? E aí o paciente acabe broncoaspirando essas secreções. E aí a gente tem que prestar atenção se ele não começa a ter uma sensação desagradável de falta de ar, e aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Se as vias aéreas estiverem livres, talvez ele tenha aspirado alguma coisa, tá? Outro motivo da respiração não estar adequada, né, e pode estar... E como é que você sabe? Vamos voltar aqui. Como é que você saberia que essa respiração não está adequada? O que vai ter? O que vai alterar? Vão alterar algumas coisas, tá? A primeira delas é a frequência respiratória, que pode estar diminuída, mas frequentemente ela estará aumentada, né? Lembrando que a frequência respiratória aceitável e que a referência que a gente usa na escola é de 12 a 20 movimentos por minuto. Quando o paciente está hipoventilando, frequentemente ele está com uma frequência mais elevada, porque o organismo está tentando recuperar, aumenta a quantidade de respirações para ver se consegue levar mais oxigênio para o sangue, e aí aumenta a frequência respiratória. Então esse é um dos parâmetros. Pode acontecer de estar com uma frequência respiratória diminuída. A saturação de oxigênio estará diminuída, e lembrando qual é a saturação, qual o valor, qual o intervalo de saturação de oxigênio desejável, normal. Contagem regressiva para vocês, hein? Então, tenho certeza que vocês falaram certo agora. A saturação cardíaca ela tem que variar entre 95% e 100%, tá? A saturação de oxigênio. Se tiver abaixo disso, liga o alerta, tá? Que mais que pode estar alterado? A saturação de oxigênio, frequência cardíaca são os mais comuns. O que você vai ver também pode ser mudança de coloração da pele. O paciente ele não vai estar com a coloração de pele dele normal. Ele vai estar com cianose, por exemplo. Pontinha do nariz vai ficar roxa, o lábio roxo, pontinha das orelhas, extremidade dos dedos. Tá bom? Então prestar bastante atenção aí nesses possíveis sinais de que a função respiratória esteja comprometida. Então a gente tem aqui 4 motivos, né, para essa alteração respiratória. E o quarto é a atelectasia. Então, gente, o alvéolo, lembra que ele é a porção final do brônquio, né, do bronquíolo. E ele é de ar, assim, é cheinho de ar dentro. Então, o que é a atelectasia? É o colabamento do alvéolo, tá? Então, isso faz o quê? Faz com que a troca gasosa seja super prejudicada lá no nível pulmonar, tá? Tá escurecendo, eu tô ficando escura aqui no vídeo. Deixa eu abrir mais a janela. Já são 5 horas da tarde, daqui a pouco escurece. Então, é isso. Então, são aqui os 4 motivos, né, elencados que podem prejudicar a função respiratória. A pressão arterial também pode variar devido a vários fatores, tá? Por exemplo, pode estar baixa por causa de relaxantes musculares, ou anestesia raquimedular, ou uma perda sanguínea, a medicação pré-operatória e a má ventilação pulmonar, tá? Então, são alguns exemplos em que a pressão pode estar, alguns exemplos que podem ocasionar alguma alteração na pressão arterial. Já na pressão baixa, tá? Já a pressão alta pode ser devido aos efeitos da anestesia, obstrução respiratória ou a frequência e a profundidade das respiratórias diminuídas. Então,
pode acontecer isso também. O paciente, às vezes, não está com nenhuma questão, às vezes não tem nenhum grande problema com ele, tá? A única coisa é que ele está respirando com uma frequência menor e não está com a profundidade da respiração suficiente. Porque às vezes ele está respirando, mas respirando muito superficial. Assim, por exemplo, vamos ver se eu consigo fazer. Estão vendo? Essa respiração ela é muito superficial. Agora, a respiração mais profunda, ela tem um som até mais longo. É uma respiração muito mais eficiente que consegue encher os alvéolos de ar, favorecendo as trocas gasosas no pulmão, tá bom? Então, às vezes o paciente está bem, que ele precisa só de um estímulo, e aí a gente pede para ele fazer as inspirações mais profundas, né? Para voltar a respirar e restabelecer todos os parâmetros aí normais de sinais vitais, certo? Controle de infecção na sala de recuperação. Então, a gente tem que ter bastante cuidado para não levar infecção para os pacientes, tá, gente? Porque os pacientes estão muito próximos uns aos outros e o risco é elevadíssimo de infecção cruzada. Porque você não pode pegar a sua mão que você acabou de tocar em paciente e já tocar no outro. Lembra que eu mostrei para vocês que nem parede tem na sala de recuperação? Todos os pacientes ficam ali juntos para que a gente possa observar melhor? Mas também exige um cuidado maior. A gente tem que lavar a mão entre o cuidar de um paciente e o outro. Não esqueçam disso, por favor. Se você não conseguir lavar a mão, pelo menos passa um álcool gel entre um paciente e outro, tá bom? Cuidados relacionados à limpeza de rotina. Todo material tem que ser descartável todo material descartável, passível de ser reaproveitado, deverá ser submetido a ação de solução desinfetante e deverá ser autoclavado, que é aquilo tudo que a gente já viu na CME, tá? Então, o que é descartável vai para o lixo, o que pode ser reutilizado tem que ser devidamente processado, certo? Então, aqui eu até coloquei uma ilustração, né, falando da lavagem das mãos, que é super importante, não podemos esquecer. Entre um paciente e outro, eles estão muito próximos uns aos outros. Cuidados relacionados à limpeza de rotina. Então, antes da esterilização, o material deve ser escovado. Por que eu coloquei isso aqui? Superfícies. Tá, esse slide, eu acho que é uma daquelas coisas antigas que não valem mais, tá? Ó, antes da esterilização, o material deverá ser escovado com água quente, detergente e enxaguado para não deixar resíduo em seguida seco. Eu vou apagar, tá? Porque isso aqui é antigo. Nós já aprendemos que isso tudo tem que ser feito sim, mas não lá na recuperação anestésica. Os materiais eles têm que ser enviados para a CME. A gente não faz nada com material lá, a gente só faz pré-limpeza. E aqui já é limpeza, tá? Então a gente não precisa mexer com material dentro lá da RA, nem do centro cirúrgico, a gente manda tudo para o CME, tudo bem? Mas as superfícies, sim, elas são obrigação nossa da enfermagem, né, de limpá-las, tem que manter sempre limpo, seco, né, a gente vai passar um pano com álcool a 70%, nós já vimos na aula passada, né, como é o movimento, como isso deve ser feito. Os recipientes de aspiração também devem ser conservados secos, na verdade esses recipientes já vêm limpos e secos, né, e desinfetados da central de material e esterilização. O material usado na limpeza deverá ser descartável ou ser tratado diariamente em lavanderia ou autoclave. Aí, gente, essa parte do material de limpeza que a enfermagem usa, normalmente a gente descarta tudo, tá? E as meninas da limpeza, as meninas do serviço de higiene, né, elas têm já um treinamento específico, né, para fazer o tratamento desse material que elas usam na limpeza. Então, elas têm o treinamento delas lá. Eu não sei dizer para vocês qual é o destino desses materiais aqui felpudos, né, que fazem a limpeza. Pode ser desse tipo, pode ser o mop, né. Eu não sei se vai para a lavanderia, não sei qual é o processo, mas aí
já é outro assunto, porque é do pessoal do serviço de higiene, né? Lembrando que parede e chão é do serviço de higiene, todo o resto é nosso, da enfermagem, certo? A limpeza do piso tem que incluir a remoção de pequenos respingos antes que eles sequem. O piso deve ser esfregado com material seco pelo menos uma vez por dia, né? Tem que ter água quente e solução de detergente, mas isso aí também não é muito do nosso controle, é do pessoal do serviço de higiene, tá bom? Então são só algumas coisinhas aí sobre, é uma aula curta, relativamente curta, né, sobre recuperação anestésica. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição em caso de dúvidas. Fiquem com Deus. Bons estudos para vocês, gente. Um beijo. Tô com saudade, hein?